Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar das tecnologias emergentes. Opa. Então, primeiramente, a gente vai falar de computação quântica, né? Breve introdução, depois inteligência artificial, e no final a gente vai fechar brevemente falando de outras tecnologias emergentes também. Então, primeiramente, computação quântica, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui desses assuntos. Então, primeiramente, qual é a diferença entre um bit e o qubit? O bit, ele tem a ver, é a unidade mínima, né, de informação da computação, da computação clássica, e ele assume deterministicamente, exclusivamente, ou 0 ou 1, né? O qubit, por outro lado, né, ele faz parte da computação quântica, então ele tem que satisfazer os axiomas da mecânica quântica. Então, um deles é o axioma da superposição de estados. Ou seja, o qubit é uma combinação linear dos seus possíveis estados. Então, a gente tem os estados alfa1, alfa2 até alfa-n, e a gente tem, associados a cada um desses estados, os coeficientes C1, C2 e Cn, que a gente vai ver tem a interpretação da probabilidade, né, do qubit assumir um desses estados, né? A gente também tem a notação de Bra-Ket, né, muito utilizada. Então, aqui a gente pode ver um Bra, o Bra-Φ, e aqui a gente tem o Ket-Φ. Então, tal que o Bra-Φ satisfaz a seguinte relação, né, é igual ao hermitiano do Ket, né, que o hermitiano é a operação de conjugado transposto, ou transposto conjugado também. Então, a gente pode ver que a gente está lidando com, né, vetores, matrizes, enfim. E, de fato, né, existe um isomorfismo entre as entidades bracket, né, e matrizes, né, tal que o qubit 0 satisfaz, né, seria o vetor I chapéu, né, e o qubit 1 seria o vetor J chapéu. A gente também tem as operações básicas, então a gente tem o produto interno, o número complexo, né, a operação é a seguinte, né, a gente tem o psi, né, o φ, na verdade, interno psi é igual a essa operação aqui. Seria um número complexo também, é igual a um número complexo. E a gente também tem uma propriedade importante que se relaciona também com a probabilidade dos estados. Ou seja, o interno psi dele mesmo é igual a 1. A gente também tem operações básicas, né? Que é o produto externo. Que é o seguinte, seria um operador matricial. Ou seja, o produto externo, né, do Ket Φ, ele é igual, do Psi, na verdade, vezes o Bra Φ, ele seria um operador matricial. Então, a gente pode verificar aqui, né, qual é o formato das operações. O asterístico aqui, ele seria o conjugado complexo nesse caso. Então, uma coisa legal, né, de falar seria, né, uma relação com o gato de Schrödinger, né, todo mundo fala, morto-vivo, né, tá morto-vivo, tá ao mesmo tempo as mesmas coisas. O que isso significa, né? Trazendo para a parte da notação e da parte da matemática, né, então a gente tem que o gato, né, ele teria o estado vivo, né, e ele seria um estado, digamos, ortonormal ou morto, entendeu? E aí cada um deles tem associados a eles as probabilidades de estar vivo ou morto. Então é por isso que meio que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E aí, obviamente, é um outro axioma também, você não sabe o estado, né, de um estado quântico até você realizar a medição. E ele só é válido no instante seguinte à sua medição. Então, a gente tem aqui as oportunidades da computação quântica, né? A primeira delas é a velocidade computacional. Então, a gente tem, né, na computação clássica, a gente tem o algoritmo da transformada de Fourier rápida, né? E o seu custo para n bits, nesse caso, generalizando, né, n bits, seria n vezes 2 elevado a n, enquanto que a transformada quântica de Fourier tem custo n log n. Então, a gente pode verificar aqui um gráfico, né? O eixo x aqui seria a quantidade de bits, né? Qubits, e o eixo y seria o custo. Então, a gente pode verificar aqui em roxo, ó, é absurda a velocidade, né? Se você for comparar, em termos de custo, né? Se você for comparar com a transformada rápida de Fourier clássica, né? Outra coisa também interessante, né, de um artigo, ele menciona também sobre machine learning quântico, e devido à velocidade das operações, também se discute o sucesso, né, em aplicações de aprendizado de máquina. Então, agora eu passo a palavra para o próximo integrante, para falar dos desafios. Bom, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco agora sobre os desafios relacionados à computação quântica. Aqui nesse trabalho a gente vai focar principalmente nesses 4: custo, segurança e ética, escalabilidade, coerência e decoerência. Pode passar, Thiago. Bom, então,
primeiramente sobre o custo, embora não haja uma confirmação oficial dos valores, é estimado que o custo médio de produção de um computador quântico seja em torno de 100 milhões de dólares por unidade. Esse alto custo é resultante de diversos fatores que tornam a construção e o funcionamento desses sistemas bem desafiadores. Um dos fatores que contribuem para esse alto custo da computação quântica, é o funcionamento peculiar dos qubits, que são as unidades de informação quântica. Bom, eles precisam operar em condições extremamente específicas para funcionar da maneira correta. Isso inclui temperaturas próximas ao zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius, para que dessa maneira eles possam assumir as características do entrelaçamento e superposição quântica. Alcançar e manter essas temperaturas tão baixas é um processo ainda muito complexo, demanda um sistema de refrigeração especializado, contribuindo assim para o aumento dos custos. Bom, além disso, a operação de um computador quântico requer proteção também contra interferências externas. O núcleo do sistema precisa ser blindado contra campos magnéticos e ondas eletromagnéticas. Senão, caso não sejam, podem ser prejudicado o funcionamento dos qubits. Tudo isso acaba contribuindo para um aumento considerável do custo do sistema. Pode passar, Thiago. Bom, falando agora sobre segurança e ética, um debate frequente sobre a possibilidade de quebra da criptografia tradicional pelos computadores quânticos. Devido ao seu imenso poder de cálculo, os computadores quânticos podem representar uma ameaça à segurança das informações. Algoritmos criptográficos utilizados atualmente podem se tornar vulneráveis a ataques quânticos mais eficientes. Um exemplo bem relevante é a segurança das criptomoedas, como o Bitcoin. Alguns especialistas alertam que essas moedas digitais podem até estar em risco devido à computação. Os protocolos de criptografia utilizados para proteger as transações podem ser vulneráveis a tais ataques. Essas situações acabam levantando algumas questões éticas, né? Então, seria necessário desenvolver soluções alternativas resistentes a ataques quânticos, e inclusive a própria parte da computação quântica pode ser consideravelmente revolucionário no sentido de criação também de novos algoritmos criptográficos resistentes aos próprios ataques quânticos. Pode passar, Thiago. Bom, a escalabilidade atualmente é um número limitado de qubits que podem ser controlados de maneira estável. Aumentar essa quantidade é um objetivo importante, mas que ainda enfrenta desafios significativos. É necessário desenvolver técnicas avançadas para controlar um grande número de qubits de maneira estável. Dessa maneira, minimizando erros e mantendo a coerência quântica por tempo suficiente. Bom, além do controle estável dos qubits, também é essencial desenvolver técnicas de correção de erros, que acabam sendo inevitáveis, tais erros quânticos. Pode passar, Thiago, por favor. Bom, coerência e decoerência. Os qubits são extremamente sensíveis a interações com o ambiente. Essas interações podem resultar na decoerência, que basicamente é a perda de informação quântica e a transição para um estado clássico, né, da física clássica, vamos dizer assim. A decoerência ocorre quando os qubits são afetados por ruídos, flutuações térmicas e outras perturbações externas. Essas interações indesejadas acabam fazendo com que a informação quântica se espalhe e se misture com o ambiente, prejudicando a capacidade do sistema quântico de executar cálculos mais complexos. Garantir a coerência dos qubits por tempo suficiente é fundamental para realizar cálculos complexos e aproveitar o poder máximo da computação quântica. Bom, me chamo Ramon, vou falar um pouco agora sobre a inteligência artificial e focado mais na sua parte técnica, né? E, bom, começando um pouco, né? A inteligência artificial nada mais é do que a máquina passar a ter a inteligência como se fosse um humano, ou seja, ele imita a inteligência humana. E como é feito isso? Ela é um estudo, né, multidisciplinar, onde muitas disciplinas são estudadas em conjunto para resultar no produto final, que é a inteligência artificial.
Então, mais focado nessa área de exatas, são disciplinas como estatística, matemática, engenharia, ciência da computação, que juntas elas vão ser capazes de montar aí a inteligência artificial, que é uma máquina onde passa a pensar e imitar a inteligência humana, tendo a capacidade de aprender, raciocinar e tomar decisões para solucionar possíveis problemas de forma autônoma. Os cientistas falam que a inteligência artificial são agentes que pegam dados, analisam e tomam ação para que ela, com base nesses dados que foram utilizados. Pode passar, Thiago. Então, dentro da inteligência artificial existem algumas técnicas, começando pelo machine learning, né, que é a melhoria automática, né, do código, onde ele se concentra no desenvolvimento de algoritmos que podem analisar os dados e fazer previsões. E assim, com a análise desses dados, é possível que a inteligência artificial ganhe experiência para que seja assim preparada para resolver o problema quando o problema de fato chegar. Então, antes da gente implementar o machine learning, a gente treina essa inteligência para que ela esteja preparada e atue no possível problema que a gente queira que ela resolva. E aí, a partir de todos esses preparos, ela vai dar para a gente previsões de possíveis situações para o problema que a gente quer aplicar ela. Pode passar, Thiago. Dentro também da inteligência artificial, existe o chamado Deep Learning. Como vocês podem ver na imagem, existe toda a caixa que é a inteligência artificial, que já foi explicado, e dentro da inteligência artificial existe uma camada que é o Machine Learning, e dentro do Machine Learning está inserida aí o Deep Learning. Então, como vocês podem ver, o Deep Learning é uma subparte, né, do Machine Learning, porém a sua grande diferença está em empregar redes neurais artificiais que aprendem por processamento de dados. Como assim redes neurais? Eles nada mais fazem do que imitam o cérebro humano literalmente. É uma tecnologia de sistemas de computador modelados usando como base as conexões neurais do cérebro humano, né? Ou seja, o equivalente artificial de um neurônio humano é chamado perceptron. Ele é o equivalente ao neurônio humano. E assim como os feixes de neurônios criam redes neurais no cérebro humano, as pilhas de perceptron, que copiam, né, esse neurônio humano, no caso aí é artificial, elas criam redes neurais artificiais em sistemas de computador, simulando aí o funcionamento de cérebros para que elas consigam estudar e aprender para resolver os problemas que estão sendo sujeitos, né, para aplicar essa inteligência artificial. Pode passar, Thiago. E existe também a técnica de inteligência artificial chamada Natural Language Processing, que é do português o processamento de linguagem natural. Ele é uma técnica que capacita a inteligência artificial de interagir com humanos, interpretando, reconhecendo e também produzindo a linguagem e a fala humana. Isso aí simula e facilita a interação máquina e homem. Hoje, por exemplo, é muito aplicado na Alexia, na famosa Alexia que a gente tem, na Siri, que é no iPhone, e também existem robôs que são implementados com inteligência artificial e com a capacidade de interagir com as pessoas. E agora eu passo para a próxima pessoa. Olá, boa tarde. Meu nome é Charleston. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as oportunidades de inserção da inteligência artificial focando em empresas, especificamente no setor de energia, né? Bem, aí ela pode ser uma grande aliada na eficiência, em aumentar, né, a eficiência energética das empresas, né? Porque sendo possível, né, antecipar a procura e monitorizar as infraestruturas e assim obtendo equilíbrio da carga energética, também vamos, né, reduzir o consumo de eletricidade graças à aplicação dessa tecnologia. Quando estamos falando de energias renováveis, nós lembramos que elas são intermitentes, então é muito difícil, né, prever o consumo, né, quando, né, os seus recursos, né, vão depender das condições climáticas. Então, a inteligência artificial vai ser essencial para ajudar a prever as condições meteorológicas, de modo que a gente consiga, né, antecipar quanto energia a gente vai ter disponível. E, por fim, né, na questão da manutenção preditiva, né, onde a gente pode pegar, né, cada ponto da rede de abastecimento
e monitorar eles em tempo real e assim obter um alerta quando houver alguma falha no sistema de distribuição de energia elétrica. Pode passar, por favor. Agora falando, né, sobre desafios, né, para o avanço da inteligência artificial em vários setores, começando, né, falando, né, do poder computacional, onde nós temos muitos modelos de IA, né, sejam as Deep Neural Networks ou Deep Learning, que exigem, né, uma quantidade substancial, né, de poder computacional, né, robusta, né, para ter um treinamento de forma adequada. E vai exigir um poder bem alto computacional, né, para entender, né, o incremento, né, de complexidade dos problemas e atingi-los, resolvê-los com eficiência. Ainda, né, nós sabemos que o compartilhamento de dados é algo fundamental para o desenvolvimento, né, dos modelos e aprimoramento. Esse processamento, né, dessa grande quantidade de dados pode levar a erros e vazamentos de informações sensíveis. Além disso, também tem a questão de falta de transparência de empresas em coleta, armazenamento e uso de dados pessoais dos cidadãos. Outro grande desafio, né, que também entra nessa questão das questões jurídicas e éticas, é determinar quem é responsável pelos danos causados, né, por um dispositivo ou serviço operado por inteligência artificial. Num acidente que envolva um carro autônomo, por exemplo, os danos devem ser cobertos pelo proprietário, pelo fabricante do carro ou pelo programador. É uma questão a se considerar. Pode passar, por favor. Falando agora, né, do processamento de dados, né, como a gente já falou, né, IA depende de grande quantidade de dados para treinar e refinar os algoritmos. O desafio não está só em obter os dados, mas em melhorar o processamento deles. Então, isso tem a ver com melhora de processos de mineração de dados, modelagem e análise, inclusive. Outro ponto é a questão do viés, né? Os resultados, né, produzidos pela inteligência artificial dependem de como ela é estruturada e dos dados, né, que são utilizados. A gente pode ver uma forma tendenciosa tanto, né, na sugestão dos dados, como até mesmo, né, na programação do algoritmo, né? Seja omitindo aspectos importantes de um problema ou no próprio programa sendo refletido, né, desvios estruturais da nossa sociedade, né? O que vai gerar em consequências onde nós vamos ter decisões enviesadas, né, que vão propagar, né, diversos malefícios da nossa sociedade, seja em relação à etnia, sexo, idade, atingindo desde contratação de pessoas no mercado de trabalho até mesmo, né, âmbito de processos penais. Pode passar, por favor. E agora, né, falando de um tópico muito importante, né, que é a educação e conscientização dos futuros profissionais, né? É natural, né, que com a crescente utilização e expansão da inteligência artificial, né, a gente vai ter eliminação de certos postos de trabalho, mas também vamos ter o surgimento de vários. Então, entra aí tanto o ensino como a formação profissional como um aspecto fundamental, né, para combater esse desemprego a longo prazo. Agora, seguindo até um relatório recente feito pela Google for Startups, trazendo para o cenário brasileiro, aqui a gente tem uma dificuldade maior nessa questão de mão de obra qualificada para desenvolver projetos de IA. Então, a gente tem toda uma questão do brasileiro não contar com a educação tecnológica adequada para manejar produtos mais técnicos e também, né, com a questão de quem consegue, né, avançar nesse mercado, também tem a questão da fuga de talentos, né, seja com relação a frentes acadêmicas e perspectivas profissionais mesmo, né, mais atrativas. Agora passo a palavra para o próximo membro. Olá a todos, meu nome é Bruno. Eu serei responsável por falar sobre as tecnologias que poderão impulsionar a próxima geração de computadores. Em primeiro momento, é importante dizer que focarei apenas em duas tecnologias que estão em alta, sendo a computação em nuvem e IoT, que é a internet das coisas. Pode passar, por favor? O que é computação em nuvem? A computação em nuvem é um modelo de fornecimento de serviços de computação pela internet, onde o usuário pode acessar recursos de computação compartilhados, sejam eles servidores, software ou armazenamento, de forma flexível, escalável, independendo de uma infraestrutura local física. Além disso, a computação em nuvem possui inúmeras vantagens, como uma maior flexibilidade de acesso, visto que pode ser acessado de qualquer lugar, desde que a pessoa possua o acesso à internet, e maior flexibilidade também na hora de expandir o próprio serviço, bastando contratar um serviço maior ou menor, dependendo da necessidade. Como são serviços contratados, não há necessidade de criação de uma rede local, fazendo com que o custo seja unicamente a contratação de serviço necessário para a atividade. É importante ressaltar que não é necessário nos importarmos com a manutenção dos serviços em si, visto que eles serão responsabilidade da empresa contratada.
Mas onde que encontramos a computação em nuvem já nos dias atuais? Em serviços usuais, podemos citar o próprio Google, com o Google Drive e o Google Colab, mas de forma mais geral, indo para âmbito de empresa, podemos citar as IaaS, que são infraestruturas como serviço, as PaaS, que são plataformas como serviço, e SaaS, software como serviços. Além de ser extremamente importante para suportar dispositivos e aplicativos IoT. Pode passar, por favor? Mas o que seria, nesse caso também, IoT? IoT, ou Internet das Coisas, refere-se à interconexão de dispositivos físicos, objetos e sistemas por meio da internet. Esses dispositivos são equipados com sensores, software e conectividade de rede, permitindo coletar e trocar dados com outros dispositivos. A IoT possui diversas vantagens, seja para o nosso cotidiano ou para os sistemas de computadores como um todo, como maior conectividade com outros dispositivos inteligentes, criando um grande ecossistema. Devido a essa conectividade, é possível coletar dados em tempo real de sensores e outros dispositivos, seja para monitorar o desempenho do sistema, detectar anomalias para prevenir possíveis falhas, ou fornecer dados para aprendizado de máquinas e inteligências artificiais aprimoradas. A IoT ainda permite que computadores se integrem a dispositivos e sistemas físicos, levando a uma maior autonomia, eficiência operacional e maior possibilidade de automação de processos. A IoT ainda possibilita que computadores possam monitorar e controlar remotamente dispositivos e sistemas, por conexão à internet, facilitando assim a colaboração e prestação de serviços em tempo real. A IoT possui algumas aplicações atualmente e que irão aumentar com o passar do tempo, como a computação em nuvem distribuída, onde computadores poderão se conectar remotamente e compartilhar recursos de forma descentralizada, a computação vestível, onde possibilita a integração com dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes, óculos inteligentes, possibilitando interação mais intuitiva com o usuário-máquina. E, por fim, podemos citar ainda a indústria 4.0, onde a aplicação de IoT será extremamente importante para a conexão de máquinas, equipamentos e sistemas de produção, possibilitando a automação avançada e a otimização de processos. Pode passar, por favor? Essas foram algumas das referências que utilizamos nessa apresentação. E pode passar? Muito obrigado a todos pela participação e pela atenção. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Parabéns. Gostei muito da qualidade do material de vocês, tá? E pelo domínio do tempo. Lembra que profissionalmente eu falei para vocês que o tempo é muito valorizado, né? Vocês consumiram, nós tínhamos de 20 a 25 minutos, vocês consumiram exatos 22:55, né? 22 minutos e 55 segundos. Então, parabéns. E, assim, eu não vou ter muito tempo, né, para ficar interferindo em todas as apresentações, são muitas. Só uma curiosidade, vocês trouxeram o valor da computação quântica, certo? Só para registrar, os nossos primeiros computadores, eles custavam da ordem de $500 mil, né? Então, também era, na época, um preço proibitivo, e vocês sabem hoje por quanto nós compramos esses computadores, né? Então, há uma expectativa de que esses valores baixem, as tecnologias se desenvolvam mais rapidamente nos próximos anos. E o importante para mim é que vocês percebam o quanto a engenharia elétrica está presente em todo esse universo, né? Como vocês estão falando, olha, a inteligência artificial vai poder substituir muitos postos de trabalho, mas para o engenheiro eletricista esperto, né, smart, que está enxergando todas essas tendências e essas possibilidades, ele vai ter um campo cada vez maior, né, de possibilidades de trabalho, ok? Parabéns aí para o grupo.